Problemas de minimização de custos. Problemas de minimização de custos são fundamentais em diversas áreas, desde a produção industrial até a prestação de serviços. Esses problemas envolvem encontrar a melhor maneira de alocar recursos para reduzir os custos envolvidos em uma operação. Para resolver um problema de minimização de custos, é necessário identificar os recursos disponíveis como mão de obra, materiais e equipamentos, e as restrições que limitam o uso desses recursos. Em seguida, deve-se criar um modelo matemático que represente o problema e encontrar a solução ótima usando técnicas de otimização. A programação linear é uma técnica comum para resolver problemas de minimização de custos. Esse método envolve a criação de um modelo matemático linear que representa o problema e a utilização de algoritmos para encontrar a solução ótima que minimize os custos envolvidos. Outras técnicas de otimização, como a análise de sensibilidade e a análise de risco, também podem ser utilizadas para resolver problemas de minimização de custos. Essas técnicas permitem aos analistas entender como a solução ótima do problema pode mudar em resposta a variações nos parâmetros ou em cenários de risco. Os problemas de minimização de custos são comuns em muitos setores, como na indústria, na logística e na prestação de serviços. Por exemplo, uma empresa pode usar a minimização de custos para determinar a melhor combinação de materiais e mão de obra para produzir um produto com o menor custo possível, enquanto uma transportadora pode usar a minimização de custos para determinar a melhor rota e veículos para realizar entregas com o menor custo possível. No entanto, é importante lembrar que a minimização de custos nem sempre é a única ou a melhor abordagem para a tomada de decisões. Fatores como qualidade, eficiência e sustentabilidade também devem ser levados em consideração. Em resumo, problemas de minimização de custos são comuns em diversas áreas e podem ser resolvidos por meio de técnicas de otimização, como a programação linear. Esses problemas são importantes para a tomada de decisões em muitas organizações, mas é necessário considerar outros fatores além dos custos ao tomar decisões importantes. Questões: o que são problemas de minimização de custos e qual é a sua importância? Quais são os recursos que devem ser identificados ao resolver um problema de minimização de custos? O que é programação linear e como ela pode ser usada para resolver problemas de minimização de custos? Além da programação linear, quais outras técnicas de otimização podem ser usadas para resolver problemas de minimização de custos? Em quais setores os problemas de minimização de custos são comuns? Como uma empresa pode usar a minimização de custos para produzir um produto com o menor custo possível? Como uma transportadora pode usar a minimização de custos para realizar entregas com o menor custo possível? Por que é importante considerar outros fatores além dos custos ao tomar decisões importantes? Quais são alguns dos fatores que devem ser considerados além dos custos? Como a análise de sensibilidade pode ajudar a entender como a solução ótima de um problema pode mudar em resposta a variações nos parâmetros? Como a análise de risco pode ajudar a entender como a solução ótima de um problema pode mudar em cenários de risco? Qual é a diferença entre a maximização de lucro e a minimização de custos? Em quais situações a maximização de lucro pode ser mais apropriada do que a minimização de custos? Como as empresas podem encontrar um equilíbrio entre a minimização de custos e outros fatores importantes? Quais são algumas das vantagens e desvantagens de se focar exclusivamente na minimização de custos?